Olá, eu sou Isabela Diniz e fui convidada pela Lívia Lopes para contar a minha história, um pouquinho da minha história, um resuminho da minha história. Eu tenho 32 anos e nesses 32 anos eu passei por muitas situações adversas, porque eu não tenho os braços. E eu faço tudo com os pés, mas desde que eu nasci foi muito complicado, porque a sociedade tem muito preconceito, as pessoas não conseguem se colocar no lugar das outras. Um exemplo disso foi o médico que deixou minha mãe 3 dias sem me ver, sem saber que eu existia, sem saber que eu tinha nascido com vida, porque ele achava que ela não ia me aceitar. Depois desses 3 dias, quando ele contou pra ela como eu tinha nascido, ele também falou que ela poderia me doar para algum hospital para poderem fazer experiência, porque existem muitas deficiências, né? Tem um quadro de deficiências e tem algumas que são mais complexas e menos comuns, e a minha é considerada como uma deficiência, entre aspas, rara. E então ele achava que eu teria que ser estudada para descobrirem porque eu nasci assim e eu não teria uma vida normal. Quando eu fui para casa, a minha família, por parte de pai, que era onde a gente morava na época, também achava que eu não teria uma vida normal e causou muitos problemas, porque ninguém se colocou no meu lugar. Principalmente ninguém se colocou no lugar da minha mãe, porque a minha mãe queria que eu fosse independente, a minha mãe queria que eu tivesse uma vida normal. Então ela começou a me ensinar a fazer as coisas com os pés. Isso gerou na época muito confusão. Como é que você chama hoje em dia, gente? Babado, confusão, treta, enfim, causou muita confusão. E a minha mãe lutou contra tudo, contra todos, e eu fui tendo uma vida normal, apesar de que a minha primeira escolinha de pré não quis me aceitar. A direção achava que eu deveria estudar no APAE, voltando à minha deficiência física, não é intelectual, né? E eu tive que fazer prova para poder entrar no pré. E foi muito complicado, tem muita história, tem muitos casos. Eu tenho um filho de 3 anos e quando eu engravidei as pessoas me perguntavam para quem eu ia dar meu filho, quem tinha feito isso comigo, como se tivesse acontecido alguma coisa muito ruim comigo, que eu tenho engravidado. Perguntava quem ia cuidar, para quem que eu ia dar. E depois, quando ele nasceu, as pessoas não acreditavam quando eu dizia que eu era mãe, que eu cuidava. E eu tenho vídeos mostrando que eu cuido dele. Mas eu acho que o fato mais complicado nesses 32 anos foi quando eu fui ameaçada de morte no restaurante. Porque, como eu disse, eu faço tudo com os pés. Eu estudei, eu formei direito, eu sou mãe, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família, meu marido, meu filho, meu cachorro. Quem cuida da minha casa sou eu. Então eu tenho uma vida normal, eu vou pra todo lado sozinha. Antes da pandemia, né, gente, porque não pode sair, tá bom? Mas eu sou uma pessoa, né, normal, eu só não tenho os braços. E eu estava então nesse restaurante me alimentando, usando os pés para me alimentar. E um cara, ele chegou perto de mim, começou a me xingar, falou que eu era porca por estar usando os pés para comer, falou que não era a hora de pôr o pé em cima da mesa. E eu levei numa boa, porque eu passei e passo por muita coisa. Então eu sei que as pessoas não são obrigadas a entender quem sou eu, a entender a minha vida e a entender as minhas necessidades. Eu levo isso numa boa, né? Apesar que respeito é uma coisa muito necessária. Se colocar no lugar do outro é uma coisa muito necessária. Mas eu sei que as pessoas não conseguem, não vão, então eu parei de bater cabeça. Então quando ele falou que eu era porca, eu levei na brincadeira. Eu falei, não, moço, aqui, como, né? Ainda falei com ele, falei, mas se eu parar de comer com o pé, o senhor vai me dar na boca comida? Levantei. Falei, mas eu não tenho os braços, mas ele não entendeu. E aí ele viu que eu não estava dando atenção pra ele, continuava comendo com os pés, ele pegou o garfo
ele pegou a faca da mesa e levantou e me ameaçou, falou que se me matasse ali naquele momento não acontecia nada com ele. E eu fui embora, teve grande repercussão na cidade, caiu os jornais da história desse caso. E depois desse acontecimento, que eu me vi num ponto que eu passei por extremo preconceito, extremo falta de tudo, né? Até de amor com o outro ser humano, porque a partir do momento que você ameaça uma pessoa, você não tem amor pela vida do outro. Então eu tinha duas opções naquele momento. Eu tinha a opção de não sair de casa, que foi o que eu fiz por uma semana, de medo. Mas depois eu tive a opção de dar voz a essas coisas que acontecem comigo e não deveriam acontecer com ninguém, né? Ninguém deve ser julgado, ninguém deve ser criticado pela forma que é. E é bem complexo. Então, a partir desse episódio que aconteceu em 2015, eu virei palestrante, eu dou palestras em escolas e conto tudo o que eu vivi e tento levar um pouquinho de empatia, um pouquinho de amor e um pouquinho de respeito para as pessoas. E é muito interessante esse projeto, proposto pela professora Isa, tá de parabéns, e quero agradecer a oportunidade. Fica com Deus, viu? Tchau, gente. Beijo. Tchau.